Olá pessoal, revisando e relembrando um pouco sobre radiciação. Uma raiz é o fundamento por onde a árvore fixa o solo. A raiz de uma palavra é a base da onde ela evoluiu. Já a raiz quadrada ou a raiz cúbica de um número é a base da onde que esse número surgiu, depois de determinadas operações. A radiciação ela é a operação inversa da potenciação. Tudo bem? Então, a gente está falando de que operações? De multiplicações. Ok? A radiciação é uma operação onde a raiz representa uma potência com expoente natural. Sabemos que 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Quem repete o 5 quantas vezes? 2 vezes. E 5 vezes 5, 25. Aprendemos agora a operação que nos permite determinar qual número elevado ao quadrado que equivale ao valor 25. É fácil deduzir que a raiz de 25 é 5. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, é 25. Portanto, o número da nossa resposta é o 5. Ok? Então, quando eu falo raiz de 25, eu tenho que pensar em um número que multiplica ele mesmo quantas vezes? 2 vezes e dá 25. Que número que multiplica ele mesmo e dá 25? 5 vezes 5, 25. Então, a resposta é o próprio 5, ok? Aqui a gente tem mais alguns exemplos. Raiz quadrada, toda vez que não apareceu o doisinho aqui fora, ela é chamada de raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. E 36, raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Ok? E aqui a gente tem algumas definições, tá? Raiz quadrada de um número, raiz enésima de um número, ele é um outro número, porque esse número elevado a esse índice vai me dar o que tem dentro da raiz. Então aqui, raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49 é 7. Por que que é 7? Porque se eu pegar 7 ao quadrado, é 7 vezes 7, vai me dar 49, o número que eu tenho dentro da minha raiz, ok? Além da raiz quadrada, a gente tem raiz cúbica, quando o índice da raiz é 3, raiz quarta, quando apareceu 4, e raiz quinta, certo? Quando apareceu 5. E assim vai aumentando. Raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava. Cada raiz tem sua própria denominação. Só o 2 e o 3 que tem nomes especiais. Quando é 2 é raiz quadrada e quando é 3 é raiz cúbica. Ok? E aqui só algumas definições. Quando a gente tinha lá raiz de 25, o número que não aparece, mas fica escondido, o 2, ele é chamado de índice, índice da raiz. O símbolo da raiz, ele é chamado de radical. O número que está lá dentro, ele é chamado de radicando. E a resposta
ela é chamada de raiz, certo? Por isso que a gente fala, qual número dá origem ao 25? Qual número que multiplica ele mesmo duas vezes e dá 25? É o próprio 5, ok? E aqui a gente temos alguns exemplos. Calcule raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Por que que é 2, professor? Porque 2 ao quadrado, 2 vezes 2, dá 4. Raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Por que, professor? Porque 7 vezes 7, 7 ao quadrado, dá 49. Raiz de 169. Então vocês vão ter que saber um pouquinho sobre a tabuada. Que número multiplica ele mesmo e dá 169? É o 13. Por quê? Porque 13 vezes 13, ou seja, 13 ao quadrado, é 169. Raiz de 9. Que número multiplica ele mesmo e dá 9? Então é o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, dá 9. Alguns outros exemplos aqui. Raiz cúbica de 8. Agora eu preciso achar um número que multiplica ele mesmo 3 vezes e dá 8. Então, se eu fosse lá, por lógica, pegar o primeiro número, 1. 1 vezes 1 vezes 1, 2. 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, o 2 repetiu ele mesmo 3 vezes e deu 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2 me dá 8. Ou seja, 2 ao cubo é igual a 8. Então, raiz cúbica de 8 vale 2. Raiz quarta de 16 é o número que multiplica ele mesmo 4 vezes e dá 16. Opa, se eu pegar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, resposta 1. Se eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a resposta vai ser o quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Opa, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, 2 a quarta dá 16. O que significa que raiz quarta de 16 vale 2. Porque quem que repete? O número 2. E aqui não apareceu nada. Lembra que é uma raiz quadrada. Raiz quadrada é 16. Que número que repete? Ele mesmo e dá 16, certo? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Opa, então a minha resposta é o quê? Que raiz quadrada de 16 vale 4, porque 4 vezes 4 dá 16, ok? Vixe, professor, mas imagine se for um número grande. E se for, por exemplo, 144? Eu quero achar a raiz de 144. Eu vou ter que ficar chutando? Ficar chutando quantos que é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4? Não, existe outra maneira também de eu saber qual que é a raiz quadrada de um número, fazendo a decomposição desse número. Lembra que a decomposição ela é feita pelos números primos, certo? Quem são os números primos? Lembrando, são todos os números que só divide ele mesmo e por 1. Então, tenho o 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim vai. Começo decompondo pelo primeiro primo. 144 é par, então começo dividindo por 2. 144 por 2, opa, 72. É par, continuo dividindo. 72 por 2, 36. Por 2, 18. Por 2,
9. Opa, 9 não dá para dividir por 2. Continuo com o próximo primo. 3. 9 vezes dividido por 3, 3. Por 3 de novo, 1. Cheguei no 1, paro. Raiz quadrada. O número tem que repetir duas vezes. Então, o 2 repetiu duas vezes, o 2 repetiu duas vezes e o 3 repete duas vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é o quê? É 12. Tudo bem? Quando a raiz quadrada ou cúbica for muito grande, lembrem de fazer a decomposição. Tudo bem? Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.